Fala pessoal, hoje eu queria falar de um tópico que eu acho que é bem recorrente, principalmente nessa área mais criativa que a gente trabalha, que é sobre produtividade. Quando a gente fala a palavra produtividade, vem muito na nossa cabeça, eu acho que é uma coisa meio linha industrial, no sentido de ser talvez uma engrenagem de uma máquina maior. Em certo ponto não deixa de ser verdade, sabe? Dependendo do formato em que a gente trabalha, a gente é parte de uma peça maior, de um pipeline, como a gente costuma dizer, uma linha de produção, justamente. Mas produtividade também no sentido de o quanto produtivo tu consegue ser ao longo do teu dia e o quanto tu consegue entregar e ter aquela sensação de que tu fez realmente o melhor, sabe? Eu me dei conta recentemente que eu acho que faz mais ou menos uns 10 anos que eu tô trabalhando na área como ilustrador, artista digital. E uma coisa que foi sempre recorrente pra mim, sempre foi muito conflito interno, foi justamente sentir se eu realmente estava sendo produtivo, se eu realmente estava entregando o que eu deveria entregar. Muitas vezes eu tive sempre a sensação de que não era o suficiente, sabe? Ou de que eu poderia ter feito melhor. E de onde é que vem essa sensação? Vem certamente de inseguranças que a gente acaba tendo em relação a manejar o tempo, em relação ao desempenho, performance, certo? Então, produtividade acaba sendo meio que um tópico muito complicado às vezes e delicado de se falar, sabe? Cada pessoa vai te dar provavelmente um conselho, assim como eu tô dando um conselho aqui. Mas uma coisa que eu acho que é inegável é tu entender que produtividade tá ligada a toda uma rotina, sabe? E quando eu digo toda uma rotina, eu digo todo o teu dia. Não adianta tu querer ser produtivo se a tua rotina te atrapalha. Não adianta tu ser produtivo se o teu corpo não te obedece. Não adianta tu ser produtivo se a tua cabeça não tá legal. Então eu acho que existem várias coisas que tu pode fazer, de fato, para conseguir deixar a rotina muito mais tranquila e muito mais... talvez a palavra certa seria padronizada, de maneira que mesmo que tipo tu tenha tido um dia ruim, tu vai ter um mínimo que tu vai entregar sempre, sabe? Eu vejo que muitas vezes as pessoas dizem, bah, hoje eu não consegui produzir porque eu tive um dia muito ruim, sabe? E eu penso, ok, acontecem coisas ruins, acontecem acidentes, acontecem doenças, morte, sabe? Todas essas coisas na vida, elas são de fato inevitáveis. Mas se eu te dissesse assim, tem como, mesmo tu passando por um perrengue absurdo, entregar o que for o mínimo necessário, sabe? Que tu vai conseguir manejar esses sentimentos, essas sensações pra pelo menos entregar um mínimo, sabe? Tu não precisa entregar o melhor, mas tu vai entregar alguma coisa, tu vai produzir alguma coisa. Porque não adianta, sabe? Toda semana, pelo menos pra mim, tem uma coisa diferente, uma surpresa diferente. E se eu ficar sentindo que aquilo é maior que eu, que aquilo vai me derrubar, aquilo vai de fato me derrubar, sabe? E eu sinto que em alguns momentos da minha vida isso aconteceu. Teve anos da minha vida em que eu tive uma depressão, talvez não diagnosticada clinicamente, mas quando eu olho meus hábitos, minha rotina e a minha produtividade, por assim dizer, eu vejo que claramente eu tava deprimido, tava com uma depressão meio que crônica. Eram dias em que eu acordava, olhava minha caixa de e-mail, não me sentia muito motivado com isso, ficava enrolando, fingindo que estava trabalhando, fazendo o que muitas vezes as pessoas chamam de busy work, que é basicamente ficar olhando e-mail, ficar vendo notícia e tudo mais, e na tua cabeça tá sendo produtivo, mas de fato tu não tá produzindo nada daquilo, né? E muitas vezes eu lembro que aconteceu de eu tentar produzir alguma coisa à tarde, não gostar, ficar desmotivado, procrastinar, muitas vezes até dormir em algum período da tarde, na época que eu era freelancer, e acordar pior, me sentindo pior, e daí, sei lá, descontar talvez isso em comida, ou ficar perdendo tempo com videogames, outro tipo de vício, sabe? E isso acabava virando uma rotina, sabe? Isso acabava virando um problema, porque a tua produtividade acabou sendo afetada por fatores externos e não foi potencializada pelos fatores internos, sabe? Então o que eu falo hoje em dia é tentar constituir uma rotina, um sistema, hábitos
que vão te manter nessa produtividade. Porque o maior problema que eu vejo também em relação à produtividade é que elas são muito ligadas a metas, e não tem problema você ter metas, não tem problema você ter objetivos, eu acho importante. O problema é quando tu não atinge eles, e quando tu não atinge eles porque claramente tu não soube te planejar direito, tu não soube te organizar direito, tu não criou uma rotina que te proporcionasse essa evolução para chegar nessa meta. E como é que a gente faz isso? Bom, é muito simples, é como escovar os dentes todo dia, eu costumo dizer, sabe? Tem coisas para nós, na nossa rotina, que elas são indolores. Por exemplo, higiene pessoal, tomar banho. Eu acredito que a maior parte das pessoas, enfim, que estão ouvindo, tomam banho quase todo dia, né? Pelo menos. Escovar os dentes, como eu falei. Essas coisas, elas são rotineiras pra gente, elas se tornam indolores, certo? Então, tu acrescentar certas coisas de maneira que tu faça elas todos os dias até elas se tornarem indolores, é como tu cria um hábito, sabe? Demora às vezes uns 45 dias, algo assim, eu não sei exatamente a ciência e eu acho que isso varia de cada pessoa. Mas o importante é, todo dia tu fazer, todo dia fica mais fácil, sabe? Muitas vezes eu vejo que as pessoas acabam aprendendo isso na marra, quando, por exemplo, vão morar sozinhas, quando alguém morre, passa por alguma situação traumática em que elas têm que assumir uma responsabilidade, sabe? E elas têm que assumir aquilo meio que no laço, digamos assim, ou como é que eu vou dizer, uma expressão que não seja tão gaúcha, tem que assumir aquilo no susto. Isso também pode virar outro trauma pra pessoa, porque ela não tá pronta, ela não teve o preparo e, enfim, muda toda uma rotina, certo? E se eu te disser que tem como tu te preparar para isso, só que vai ser difícil, vai exigir muita disciplina, sabe? Tem coisas simples que eu acho que todo mundo poderia melhorar, sabe? Por exemplo, dormir e acordar no mesmo horário, e eu não vou entrar aqui na particularidade de qual horário tu deveria acordar, acho que isso é muito específico de cada um. Mas pra mim, por exemplo, eu notei depois de quase 10 anos que não adianta, eu sou uma pessoa que funciona melhor quando eu acordo com a luz do dia e durmo cedo, sabe? Então é muito difícil pra mim hoje em dia querer ficar virando noite, sabe? Eu prefiro acordar, sei lá, 4 da manhã e começar meu dia do que ficar até as 4 acordado, entende? Isso tem muito a ver com várias coisas, tem a ver com ciclo de sono, tem a ver com alimentação. São pontos que nem eu falei, são pontos da rotina e de um todo que vão te ajudar a ser mais produtivo, ser um melhor profissional em que tu faz, sabe? Outra coisa que eu acho muito importante em relação à produtividade é tentar fazer as coisas mais difíceis primeiro, sabe? Tentar fazer as coisas mais doloridas primeiro. E muitas vezes as coisas mais doloridas do teu dia não são necessariamente trabalho, sabe? Para algumas pessoas, sei lá, por exemplo, pra mim é fazer exercício, sabe? Tipo, eu nunca fui um cara atlético quando era mais novo, nunca gostei de futebol, nunca participei em nenhum tipo de esporte, de grupo ou coisa do tipo. Eu cresci sendo uma criança muito introspectiva, que vivia no meu mundinho, fazendo meus quadrinhos, tocando meus instrumentos musicais. A longo prazo, isso pode ter me ajudado a desenvolver uma percepção artística, criatividade, todas essas coisas que a gente fala, mas me tornou pouco disciplinado em relação ao meu corpo e minha mente, sabe? Então, já faz uns 5 anos, mais ou menos, 6, que eu tô no processo de melhorar isso, sabe? Principalmente porque depois daquela fase bem depressiva que eu tive, entre os 23 e os 25, eu notei que isso tinha muita relação com o meu corpo, sabe? A mente e o corpo, eles são uma unidade, então tu não pode simplesmente desmerecer ou só treinar um dos lados, sabe? Tu tem que treinar os dois. Mas voltando ao assunto sobre a pior coisa do dia, pra mim é isso, sabe? É acordar e aí fazer exercício de manhã cedo para passar o dia tranquilo, não só pelos benefícios que o exercício traz em relação à saúde, a estresse, essas outras coisas, mas também pelo fato de que mentalmente a coisa que pra mim é mais dolorida, seja fisicamente, que exige mais força mental, eu já fiz, sabe? Então o resto vai ser fácil. Então o resto fica mais fácil. E isso muda de pessoa pra pessoa, sabe? Tem pessoas que vão achar mais difícil, sei lá, cozinhar, ou mais difícil, não sei, o trabalho em si. Vai de cada um, sabe? Mas eu acho que é importante tentar fazer essa força mental
num momento que tu já tá com uma certa energia, que é logo quando acorda, sabe? Tem várias coisas de rotina que eu poderia falar em vários vídeos aqui, mas se vocês quiserem eu posso botar uma descrição, ou pelo menos um gráficozinho de como que é a minha rotina atualmente. E eu também não quero estender muito esse vídeo, porque enfim, eu acho que existem assuntos que eu falei aqui que podem ser estendidos para outros vídeos em maior, como é que eu posso dizer, detalhe, se for do interesse de vocês, assim. Mas basicamente minha rotina é essa que tá aparecendo na tela, atualmente. Eu acordo 5h30, tomo café, eu costumo fazer uma autoanálise, escrever bastante, o journaling, que o pessoal chama em inglês, que é quase como se fosse um diário, mas não é bem um diário. Tu simplesmente escreve o que tu tá sentindo. Depois disso eu faço uma sessão de alongamento de uns 15, 20 minutos, junto de meditação. E daí eu saio pra fazer exercício. Atualmente eu não tô fazendo exercício em academia por questão do coronavírus, então eu tô fazendo exercício ao ar livre, assim. Geralmente eu intercalo dias de cardiovascular com dias de treinamento de resistência. Mais voltado com exercício de calistenia, que não usam peso, assim. Até pra ficar mais fácil de eu conseguir fazer isso em qualquer lugar, em qualquer situação. Isso é uma coisa que eu acho importante, não, quando se trata de exercício, tu não depender de um lugar específico, depender tecnicamente só do teu corpo. Mas enfim, depois que isso acaba, eu retorno pra casa, tomo um banho. Eu costumo gastar uns 15 ou 20 minutos lendo alguma coisa, algum livro. Se não, eu transformo todo esse bloco em basicamente parte de estudo ou projeto pessoal. Depois que acaba esse período, eu começo meu trabalho no estúdio. Faço um intervalo meio-dia, em que eu almoço meia hora, tiro uns 15 minutos de soneca, que eu acho que é importante para a digestão e para, enfim, te sentir mais acordado. E depois eu gasto mais um tempo em projeto pessoal, algum questão pessoal que eu tenho que resolver na rua, algum a fazer. Isso acaba às vezes oscilando entre esse horário do meio-dia e aquele horário que vai das 7h30 às 8h. Às vezes eu tenho que resolver coisas na rua como todo mundo. Depois, 1h30 eu retorno ao trabalho, sigo até às 7h. E depois das 7h eu costumo jantar. Às vezes eu tiro mais uma soneca de 15 minutos. E daí das 7h30 ou 7h45 até mais ou menos umas 10h30 eu sigo com estudos, projeto pessoal ou algum afazer de casa, assim. E daí alguém vai me perguntar, tá, mas em que momento tu joga videogame, tu vê TV? Eu deixo essas coisas normalmente pro fim de semana. Hoje em dia, sabe? Eu já fui muito daquele tipo de pessoa que, principalmente quando eu era mais freelancer lá, no meu início de carreira, em que, sei lá, eu trabalhava de manhã e de tarde eu não queria trabalhar, ou, sabe, já fiz de manhã o que eu tinha que fazer. E eu vi que isso não era muito bom. Ao longo dos anos eu fui melhorando e cortando isso, no sentido de que o teu cérebro tem uma resistência também, assim como se ele fosse um músculo do corpo, ele começa a criar uma resistência a esses estímulos mais prazerosos, sabe? E realmente, ficar jogando videogame, vendo uma série, ver TV, enfim, o que tu gostar de fazer, acaba sendo uma coisa que teu cérebro acha mais legal e mais estimulante do que muitas vezes trabalhar e ter que pensar, porque realmente quando tu tá trabalhando pensando, tu tá forçando muito mais teu cérebro. E eu não tô aqui pra descreditar e dizer que não deveria fazer isso. Em alguns momentos eu acabo tendo que fazer isso porque eu acabo ficando muito cansado. Mas eu tento fazer essa rotina diariamente, durante a semana, e nos fins de semana o que acaba mudando acaba sendo mais, digamos assim, das 9 em diante, assim, embora a parte da manhã seja igual, assim. Os fins de semana eu tento ser mais atento à minha família, enfim, à minha parceira, aos meus amigos, porque, enfim, a gente tem uma vida além de trabalho, mas eu acho que é importante às vezes só olhar pra tua rotina, como eu falei aqui, olhar para teus hábitos, para entender a produtividade, onde é que ela tá e por que ela não tá saindo, sabe? E o que talvez esteja impedindo muitas vezes.
pode ser, assim, uma situação de trabalho, uma situação de projeto que tu tá, que muitas vezes não tá andando pra frente, mas muitas vezes pode ser simplesmente a tua própria pessoa que tá te segurando, sabe? Então eu espero que tenha ajudado toda essa conversa que eu falei agora e ter compartilhado minha rotina atual. É bem provável que ela mude novamente ao longo dos anos. Como eu disse, isso foi se adaptando por muito tempo, tanto minha rotina de atividades como de alimentação, de sono, até de lazer, foi mudando muito. Porque eu fui encontrando opções que foram melhores para mim, que foram mais interessantes e que me trouxeram resultados melhores. E isso vai mudar de pessoa para pessoa, porque cada pessoa tem um objetivo diferente, sabe? Mas se tem uma coisa que eu gostaria que vocês levassem desse vídeo é: deem uma olhada no que vocês estão fazendo diariamente, porque o que vocês fazem diariamente é o que constitui a semana de vocês, que constitui o mês de vocês, o ano, a vida de vocês, basicamente, sabe? Então, se vocês estão insatisfeitos com isso, não fiquem procurando fatores externos e se vitimando o tempo todo. Tentem entender o que vocês podem fazer hoje, o que vocês podem fazer todos os dias para melhorar e ter uma vida melhor, no geral. Valeu, galera!